Olá, na aula passada nós falamos sobre os conceitos básicos de Arduino e brevemente tratamos sobre os shields. Nessa aula nós vamos nos aprofundar para entender um pouco mais sobre os shields disponíveis, onde eu encontro, quem fabrica e assim por diante, tá certo? Então, na aula passada nós vimos que os shields eram placas que podiam ser empilhadas aí sobre o Arduino, umas sobre as outras, e que esse conceito de shield permitia empilhar placas com diferentes funcionalidades, o que trazia uma flexibilidade muito grande para a plataforma Arduino. Ou seja, permitia que eu tirasse uma ideia do conceito, do papel, e transformasse ela numa ideia executada num protótipo de forma muito rápida. Porque agora era uma questão de empilhar placas de terceiros. Então vamos lá, como é que a gente fazia isso antes? Eu quero implementar um rastreador veicular, foi o que a gente falou na aula passada. Eu tinha que entender como é que funcionava um GPS, comprar só o componente do GPS, fazer toda a eletrônica em volta daquele componente para que ele funcionasse, para que então meu microcontrolador pudesse ler. Agora as pessoas começaram a isolar isso em blocos. Bom, é como nós já trabalhamos no conceito de software, as pessoas isolavam as coisas em componentes. Quero comunicar com a serial. Existia alguém que fez um componente que na minha plataforma C++ Builder, Delphi, VB, eu ia lá e adicionava esse componente e a minha aplicação agora podia comunicar na serial. Então as pessoas fizeram esse mesmo conceito com o Arduino. Quero comunicar com o GPS. Então alguém implementou uma plaquinha pronta já no tamanho da placa de Arduino Uno, com a pinagem padronizada do Arduino Uno, onde eu vou ali simplesmente empilho essa placa no meu Arduino Uno. E eu vou somando recursos de diferentes placas, diferentes fabricantes. Se a gente não encontra uma placa, aí não tem jeito, eu preciso montar efetivamente esse shield, esse recurso, mas depois eu posso vender isso na internet como um shield meu, ou seja, eu posso agora ofertar isso como um produto pronto para terceiros. Então abre também uma outra vertente aí de comercialização de produtos na área de eletrônica e microcontroladores, tá certo? Bom, a gente deu como exemplo aí a aplicação prática de GPS, onde nós queríamos rastrear um veículo, ou seja, eu pego o meu Arduino, coloco uma placa de GPS sobre ele. Perceba que tudo aqui já está implementado, eu só fiz empilhar a placa, eu não precisei entender como esse dispositivo aqui funciona. Empilho uma outra placa de GSM, né? Então eu, de novo, não entendo como é que foi feita aquela leitura no cartão, mas alguém já deixou tudo pronto, encapsulado nessa placa aqui para mim, que eu vou empilhar sobre a placa do GPS e vou depois empilhar uma terceira placa com um cartão SD. Se o meu Arduino, a cada tempo, solicita a coordenada do GPS, tenta enviar ela e não recebe uma resposta, seja porque o link não tem sinal, por exemplo, está sem sinal de GSM, ou porque o meu servidor do outro lado não está respondendo, ele vai salvar isso aqui no SD card. Então essa é a aplicação que estaria rodando no Arduino, e com o suporte dos shields fica muito mais fácil comunicar com esses três dispositivos, esses três recursos. Comprei os três shields, empilho os três, o fabricante vai me disponibilizar APIs, vai me disponibilizar códigos que eu vou simplesmente fazer um include no meu código, a gente vai ver um exemplo mais na frente, e eu tenho rapidamente um protótipo funcional rodando na minha bancada do meu rastreador veicular. Aí na aula passada a gente sugeriu a possibilidade de usar o Delphi como aplicação servidora para receber essas informações, processar e armazenar em banco de dados, e usar o Delphi também para implementar uma interface de intraweb como essa. Tá certo? Vamos entender um pouco mais agora sobre shields. A primeira dica muito importante que eu queria deixar com vocês é o site shieldlist.org. Acessem esse site, é um site fantástico, onde você vai entrar, vai ter uma tela como essa. Eu adoro essa imagem aqui na direita, porque ela mostra uma série, né? Seria assim o absurdo, né? Inúmeras placas empilhadas, mas é a pura verdade do que a gente consegue fazer. E aqui eu tenho uma lista de fabricantes, onde ao lado de cada fabricante eu vejo um número. Esse número mostra quantos shields esse fabricante tem disponíveis aqui no site. E eles mostram constantemente uma listagem. Olha, eu tenho 317 shields disponíveis aqui na lista de 125 fabricantes. Os fabricantes, eles estão sempre que lançam um novo shield, eles disponibilizam aqui, porque esse é um site que é consultado aí por gente do mundo inteiro para justamente centralizar a busca por recursos, né? E como é que isso funciona? Vamos falar, por exemplo, da SparkFun.
www.sparkfun.com, é um fabricante americano de dispositivos de eletrônica, muito bom, recomendo inclusive que vocês deem muito valor aí, verifiquem os produtos deles, porque eu trabalho bastante com eles e realmente os caras são muito bons. A SparkFun tem 24 shields de Arduino. Eles não fabricam só dispositivos para Arduino, eles fabricam uma série de recursos e eles têm 24 shields cadastrados. Se eu clico aí na SparkFun, ele vai me abrir a lista dos 24 shields de Arduino, tá certo? Onde de cara eu já encontrei o shield de GPS, o shield de microSD e o shield de GSM que eu preciso para implementar o meu protótipo. Então, de forma muito simples, eu falei, poxa, eu preciso implementar o rastreador veicular. O que o rastreador veicular tem? Ele tem GPS, ele tem SMS, ele tem SD card. Entrei aqui, já encontrei 3 shields de um mesmo fabricante. Qual que é a vantagem de usar shields de um mesmo fabricante? Normalmente eles são mais compatíveis entre si. Eles usam pinos já prevendo o uso de um shield de GPS com um shield de SMS e assim por diante. Que a gente vai ter que, às vezes, ficar atento a isso. Bom, no caso da SparkFun, vocês vão ver que eles têm inúmeros shields, a gente vai falar sobre alguns exemplos desses shields. Por exemplo, shield de joystick. Como assim um shield de joystick? Né? Vamos ver um pouquinho mais na frente. Legal, achei tudo na SparkFun. Vou comprar na SparkFun? A SparkFun é um dos melhores fabricantes, mas também um dos mais caros. Né? Será que eu não tenho outros shields de outras empresas, né, com os mesmos recursos que eu preciso? Muito fácil. Entro aqui em cima, digito GPS. E ele vai me trazer uma lista com todos os fabricantes do site que têm shields de GPS disponíveis. A partir daí, eu vou poder escolher um, digamos que eu escolho aqui a SparkFun, para clicar e ler e saber mais sobre esse shield, saber quais são os recursos que ele me disponibiliza, né? Nem todos os shields de GPS têm o mesmo recurso, eu posso ter um GPS mais preciso, menos preciso e assim por diante. Então eu já tenho alguma informação preliminar aqui no site, como eu também tenho link para o site do fabricante e link para o site do produto dentro do site do fabricante, tá? Então isso facilita muito a busca de shields ao redor do mundo. Bem como se você criar o seu shield para algum recurso que você não encontre aí, você também consegue alavancar o seu produto de forma muito mais rápida, porque as pessoas agora, você pode mandar para o shield list e eles colocam isso daí num lugar centralizado onde pessoas do mundo inteiro pesquisam, tá certo? Então, entrem no Shield List e comecem a pesquisar. O que vocês vão encontrar lá, pessoal? E aí é onde eu acho fantástico essa plataforma, né? Vamos falar um pouquinho dos exemplos de shields aí que vocês vão encontrar lá. Então vamos falar de shields de vídeo, né? Que tal esse cara aqui, ó, Gameduino? Ele tem uma saída VGA. Eu já orientei uma vez um protótipo de um aluno onde a gente implementou um simulador de Atari. Um dos jogos mais antigos e mais famosos, né, de videogame era aquele jogo do Pong, né, que eram 2 barrinhas laterais e uma bolinha que ficava atravessando a tela. Nós implementamos em Arduino o jogo do Pong. Você consegue plugar o seu Arduino agora na TV, dar uma saída VGA e o Arduino vai processar toda a lógica do jogo. Fazer a barrinha subir ou descer de acordo com o joystick, o movimento de 2 joysticks e mostrar isso na TV, né? Tanto para VGA como NTS, PAL e assim por diante. E a pergunta é o que você quer fazer de implementação, tá certo? Nós falamos sobre joystick, né? Nossa, olha só, 2 shields de joystick aqui fantásticos, um com 4 botões, um com 2 botões, né? Olha esse joystick, pessoal. Esse joystick é exatamente o joystick que vocês encontram nesses videogames mais atuais agora. Né? Então é exatamente aquilo. Então como é que eu faço leitura desse joystick? Como é que eu leio se o operador está botando, o jogador está botando o joystick para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, com inclinação ou não? Né? Então a gente consegue ler isso daí e usar, por exemplo, um shield de VGA que a gente viu ali anteriormente, para ter 2 desses conectados num Arduino e 2 pessoas jogando ao mesmo tempo. Beleza? Bom, mas aí de repente você quer implementar som, né? Você quer, por exemplo, implementar processamento de MP3, digamos que você tem um pendrive, você quer fazer uma leitura de um MP3, ou então, se você quer fazer processamento de voz, né? Eu posso ter dados, fazer com que o meu Arduino injete dados e ele gere sons, ou seja, ele fale, né? Então tem coisa assim fantástica que dá para fazer. Esses 2 casos aqui, por exemplo, são shields da SparkFun, tá certo?
Muitas vezes eu quero também fazer informações com displays. Podem ser displays extremamente simples, como displays de 7 segmentos que nós encontramos em elevadores, né? Displays um pouco mais elaborados, como esse de 16 por 2 linhas, então 16 caracteres em 2 linhas para apresentar informações. Isso aqui, por exemplo, você encontrava, por exemplo, nos ônibus, né? Quando você passava o seu cartão, ele mostrava o nome da pessoa do dono do cartão, etc. Ou já displays mais elaborados, seja com LCDs coloridos, né, ou dispositivos touch. Tudo isso compatível com a sua aplicação de Arduino. Então, assim, o céu, como eu falei, é o limite. A gente vai começar do básico e depois vocês vão poder evoluir para diversas aplicações, como a gente viu, tá certo? Essa é a carinha que vocês estão fazendo aí agora. E eu tenho certeza que vocês aí já estão com a cabeça fervilhando, pensando e querendo, né, saber mais. A gente tem, por exemplo, aplicações para controle de motor, né? Então eu posso fazer uma aplicação de um robô, a gente viu na aula passada um robô miniaturizado na mão ali da pessoa, né? E como é que eu faço para um motorzinho fazer o robô ir para frente ou para trás? Né? Diversas aplicações de robótica precisam desse tipo de implementação. Eu posso ter aplicações aí para trabalho em rede, seja rede Ethernet Cat5 ou rede Wi-Fi, né? Isso aí nós vamos usar um shield como esse para as nossas implementações e comunicação aí com o nosso dispositivo mobile, tá certo? E nesse caso aqui são 2 shields da DF Robot. Eu gosto muito desse fabricante também, o site está aqui, ó, dfrobot.com, e indico também que vocês verifiquem. Muito legal esses caras, tá certo? Shields para armazenamento, seja em micro SD, SD card, pendrive USB, né? Então, onde é que você quer armazenar, né? Tudo uma questão de onde. Eu tenho aí shields para automação, então redes industriais Kanbans. Alguém já implementou aqui, né? Uma placa para eu fazer comunicação com redes industriais. Implementações com saída a relé, para acionamento de cargas de 110, 220 volts de corrente alternada. Nós vamos usar um shield como esse, por exemplo, para acender a nossa lâmpada que nós mostramos aí na introdução do nosso curso, né? Redes Mesh, Zigbee, Z-Wave, tipicamente redes aí utilizadas na área de automação residencial, tá certo? Muito interessante o conceito, por exemplo, de Zigbee, são redes autoestruturáveis. Se eu não consigo comunicação de um nó com o outro, ele procura um outro nó que consiga, através de outros nós, chegar nesse nó que eu não estou conseguindo enxergar. Isso é muito interessante em redes que não são ordenadas e podem perder visada de um ponto para o outro. Tá certo? Bom, muitas vezes eu não encontro um shield pronto e preciso montar um pequeno circuito. Eu posso montar esse pequeno circuito tanto num protoboard, espetando aqui os meus resistores, LEDs, capacitores, o que eu quiser implementar, como também eu posso encontrar também já placas que a gente chama de placas padrões, né? São placas perfuradas, onde depois que eu já montei aqui meu protótipo, eu posso vir aqui e soldar os meus componentes, para que eles não se soltem, tá certo? A gente vai ter uma aula só para falar aí de protoboard e placa padrão. Bom, na próxima aula nós vamos entrar aí no site Arduino CC e investigar um pouco mais sobre esse site, entender um pouco mais sobre o que eu tenho de recurso disponível nesse site, para que a gente comece a trabalhar com o Arduino. Valeu? Fiquem ligados e até a próxima.